Que música é essa? Compositor? Bem, Danilo Brito aqui. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é talento. Procure onde você pode achar. Já pegou seu café? Seja muito bem-vindo a este canal. Bom, estou falando em café, mas eu não sei onde é que você está, né? De repente está em outro país, com fuso horário e tal. Dizem que tomar café tarde da noite a pessoa não dorme, né? Comigo é o contrário. Eu, quando estou dormindo, não consigo tomar café. Bom, mas enfim. Muito bem, damas e cavalheiros. O pessoal me pergunta sobre a situação da música atualmente, os artistas contemporâneos, se há alguém que eu admire hoje em dia. Bom, talvez por essa leva, essa onda de artistas consagrados que eu divulguei aqui neste canal, como Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo, Luiz Gonzaga, Bom Filho de Oliveira. Você encontra vídeos deles aqui. E é sempre um prazer falar desses artistas que fizeram tanto pela música brasileira, né? E há uma fonte inesgotável de cada artista desse, um baú assim infinito, porque a obra deles foi tão grande e que está praticamente inédita para a grande maioria das pessoas, não é verdade? E eu continuarei trazendo aqui, viu? Agora, e também tem uma coisa, hein? A música é atemporal. A música boa não acaba nunca e não envelhece, né? Vide Johann Sebastian Bach, por exemplo, né? Que nasceu em 1685, 300 anos antes de mim. Tem tanta gente que esconde a idade, né? Ele é por exemplo, porque está aí, é um dos maiores compositores, ou seja, um dos mais tocados até hoje no mundo. Eu faço o convite para você se juntar a nós neste canal que virou o ponto de encontro dos amantes da música feita de coração, não é? Você se inscreva aqui, você compartilhe este vídeo, dê o seu like e faça seus comentários aqui, são sempre bem-vindos. Muito bem. Então, Danilo, o que é que está acontecendo com a música brasileira? Bom, é um negócio meio complexo assim para responder, mas eu tenho algumas explicações. Esses artistas que eu citei agora há pouco, como Luiz Gonzaga, Jacó do Bandolim, tá? Todos os grandes da chamada Era de Ouro da música brasileira, eles não foram selecionados à toa. Os critérios eram outros naquela época. Como eu disse aqui em outro vídeo, para você chegar ao topo do sucesso, da fama, você precisava ser muito bom tecnicamente, você precisava ter expressão artística realmente, né? Como eu disse aqui que o Nelson Gonçalves foi gongado, foi desclassificado pelo Ari Barroso no programa de calouros. Assim como aconteceu com o Luiz Gonzaga também, que depois passou, foi classificado. Mas você imagina o grau de exigência que tinha no negócio desse, não é verdade? Um país que teve Orlando Silva, Francisco Alves, Elisete Cardoso, Dalva de Oliveira, Luiz Gonzaga, Jacó do Bandolim, Pixinguinha, Luiz Americano, enfim, todos. Você imagine uma época em que todos esses grandes músicos conviviam na mesma cidade, por exemplo, a maioria morava no Rio de Janeiro. Se não tinha nascido lá, tinha ido para lá também. Você imagine a produção musical que foi naquela época com aqueles grandes artistas, grandes cantores, compositores, instrumentistas, arranjadores, maestros, etc. E hoje em dia? O que acontece hoje em dia? Também há grandes artistas hoje em dia. Há fenômenos geniais, músicos geniais hoje em dia. O que acontece é o seguinte: hoje é mais difícil de você identificar porque está tudo muito mais misturado, não é verdade? Antigamente, esses músicos eram os chamados populares da época. Eram os músicos que tocavam nos rádios, tocavam na televisão, eram as músicas que estavam na boca, no ouvido do povo, na rua. Naquela época, um artista não era escolhido para fazer sucesso.
mas ele fazia sucesso pelo próprio talento dele. A regra parece que mudou. Mudou um pouco. Não, um pouco não, mudou bastante. Eu disse bastante. Mudou completamente. Né? Hoje em dia, não necessariamente o sujeito que está fazendo sucesso é o sujeito com um grau artístico elevado. Sabe? E é preciso procurar, vasculhar. Eu mesmo procuro talentos por este Brasil e pelo mundo, como procuro joias. E sempre fico muito emocionado quando encontro, sabe? E procuro trazer aqui neste canal para dividir isso com vocês. Tenho feito isso. As pessoas que participam comigo aqui neste canal são pessoas de talento extraordinário, vocês podem acreditar nisso. São pessoas que fazem as coisas com o coração. E isso é de fundamental importância. Essas coisas fazem a diferença no mundo. Os grandes artistas sempre existiram, né? Você pode encontrar um grande músico ali, simplesinho, humildezinho, no pé de uma serra, tocando uma sanfoninha de 8 baixos, né? Você pode encontrar um outro instrumentista com uma pochetezinha amarrada na cintura, uma camiseta de ursinho. Você também pode encontrar aquele com casaca, uma gravata borboleta, branquinha, aquela coisa, municipal. Enfim, você pode encontrar talento em qualquer lugar. Agora, é preciso saber identificar também, não é verdade? A arte, verdadeiramente, você precisa saber identificar. É a coisa que você sente, sabe? Você precisa saber identificar tecnicamente se aquilo está bom ou se está ruim, não é verdade? Agora, é necessário que você perceba que a técnica que o artista está empregando, ela seja uma ferramenta para que ele possa transmitir o sentimento, sabe? Porque não se iluda com malabarismos de instrumentistas, não. O sujeito que toca mais rápido, que toca de ponta cabeça, pendurado pelo calcanhar no varal, isso não importa, né? Pode ser que este tenha talentos também, mas tem muita enganação. O artista verdadeiro é aquele que quando toca, você sente no coração. O cantor ou a cantora, quando abre a boca para cantar, você se arrepia, sabe? E às vezes até você escuta uma música batida, meio cafona, mas que ganha um brilho enorme, dependendo do intérprete, né? E você percebe realmente o valor daquilo, não é verdade? Também, uma música que você não conhece, que você nunca ouviu na vida, de um determinado gênero que não lhe é familiar, mas que quando você escuta um verdadeiro artista tocando, você se deixa levar, você se deve deixar levar, porque passam coisas na cabeça e no coração de um artista que às vezes podem te surpreender muito e ele pode te conduzir ao que ele sente. Aqui mesmo, neste canal, trouxe diversos artistas extraordinários. Por exemplo, o André Memari, grande pianista e compositor. Alessandro Penese. Aliás, eu gravei o Araponga, do Luiz Gonzaga. Você já assistiu, não? Essa saiu meio queimada, viu, como diz no Nordeste. Porém, bonita. Saiu bonita, né? Olha, eu trouxe o Milton Mori, grande bandolinista, arranjador. O João Luiz, violonista brasileiro, e hoje vive em Nova York. Temos uma parceria bonita e nós gravamos aqui para este canal Jorge do Fusa, do Garoto, né? O pessoal do meu grupo. Carlos Moura, Guilherme Girardi, Sheina Barros, Lucas Arantes, todos brilhantes e artistas com formações diferentes, sabe? Mas que quando a gente se encontra, sempre a música fala mais alto, o amor pela música. E você pode ter certeza que cada nota aqui é tocada de coração, de pleno coração. Muito bem, damas e cavalheiros, muito obrigado pela companhia, sempre.
reforço aqui para que você se inscreva, junte-se a nós, divulgue a música brasileira, essa música que nos fala ao coração. Tá bem? Dê o seu like, deixe seu comentário e a gente se vê no próximo. Um grande e forte abraço.